Nós chegamos ali na sexta trombeta, nós estamos em Apocalipse, né, o capítulo 10, o verso 13, aí o anjo vai tocar a trombeta, a gente viu ontem, verso 13, quando começa aí, né, o sexto anjo tocou a trombeta, eu vi uma voz procedendo dos quatro ângulos do altar de ouro, a gente falou um pouquinho sobre o altar, que se encontra na presença de Deus, dizendo, verso 14 agora, ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então vamos lá. Existia um exército aí de Deus, mais ou menos aí, eles contam aí 200 milhões de anjos aí, né? E aí a gente tem essa questão dos selos, os juízes e os paralelos, eles andam juntos. É. E as taças são paralelas, né? Eles estão andando juntas aí. Para a preparação para a Batalha do Armagedon, daqui a pouco a gente vai ver, está lá em Apocalipse 16, verso 12. A gente não vai ler agora, não. Vamos lá para Gênesis 15, 18. 15, 18. Gênesis 15, 18. Então vamos lá. Ó. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, o rio Nilo, até o rio Eufrates. Olha só, tudo que vai do rio Nilo, no Egito ali, até a Babilônia, o rio Eufrates, era tudo, Deus deu tudo para Abraão. Ele precisava só conquistar o Queneu, o Quenezeu, o Cadumeu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Girgazeus e os Jebuseus. Todos esses povos, além dos egípcios, habitavam nessa região que Deus tinha dado a Abraão. Agora ele precisava conquistar, né? Em Gênesis 15, 18, vamos lá, o rio Eufrates ele tem de 2.900 quilômetros. Não é um rio pequeno, né? Gênesis 15, 18. Ah, desculpa, a gente acabou de ler. Né? Deuteronômio 1, 7. Vamos lá para Deuteronômio 1, 7. Então, assim, o rio Eufrates ele tem 2.900 quilômetros de comprimento, não é um rio pequeno, é um rio grande. Né? Deuteronômio 7, ó, voltados e parti ide a região montanhosa dos amorreus, aquela que Deus já tinha dado a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa e abaixada, ao Negueb, a costa marítima, a terra dos cananeus, que a gente viu, e ao Líbano. Aí ele vai falando a região geográfica e o povo que habitava nessa região, até o rio Eufrates. Né? Eis que é a terra que eu pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e eles a sua descendência. Ou seja, havia uma herança depois deles. Então, assim, a pastor Rick Warren fala que nossa maior batalha é na mente, né? E é uma verdade. Nossa mente está aí para ser conquistada no Senhor. O mundo jaz no maligno, mas o cristão pode ir à frente e conquistar o planeta que pertence a Deus, território geográfico. Então, assim, tem um livro, Espíritos Territoriais, esqueci a autora, até uma autora, é, muito legal, Espíritos Territoriais, e fala dessa batalha aí. Até tem o rastro, rastro de sangue, o rastro na areia, também é um livro que fala sobre essas questões dos espíritos territoriais.
ele também é bem legal. Então, vamos para Josué 1:4. Todo esse território Deus tinha dado ao povo de Israel. Josué capítulo 1, verso 4. E aí, o que acontece? O que nós precisamos é ir à frente e conquistar. Desde o deserto do Líbano até o rio, o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Né? Isaías vai citar isso aí depois. Ser forte e corajoso, né? Porque tu farás, né? Isaías 40 vai citar isso aí, 41. Né? É bem legal, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais aí vitorioso. Então, assim, o cristão, nós temos esse papel. Deus já nos deu. O que precisa é a gente ir conquistando. Vem, né, na nossa vida em tudo. E aí é bem legal porque a gente pode fazer um paralelo aí a todas as coisas da nossa vida que Deus já nos deu e nós temos perdido pelas mentiras de Satanás. Que a gente possa conquistar isso em nome de Jesus. Vamos para Romanos 8:20. Vamos ler o verso 15 agora, Apocalipse o 9:15. Então, só para aí a gente viu o rio Eufrates. Lembrando, a gente já falou sobre os cavaleiros, aqueles, né? Que a gente já falou, os 4 cavaleiros aí, eles estão presos. É, é, e é bem legal, até eu estava pensando aqui, ó, antes de ir, vamos lá para Gênesis, pega a sua Bíblia aí, a Gênesis capítulo o 2 de Gênesis, né? O verso 8. Olha só, Gênesis 2:8. Então, ó, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de ervas agradáveis que viste boas para alimento, a árvore da vida. No meio do jardim e da árvore de conhecimento bem e mal, e aí saía um rio, né? O rio do Éden, para regar o jardim. E dali se dividia. Do rio saía, do jardim saía um rio, que ele ia se dividindo, repartindo em 4 braços. O primeiro chama Pison, é o que rodeia a terra de Abna, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra o Bedel ali, né, a pedra de ônix. O segundo rio chama Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo Oriente e da Síria, e o quarto é Eufrates. Né? Agora, olha só que legal. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, o verso 24, Gênesis 3:24, a, logo quando o homem pecou e ele foi expulso do jardim, Deus colocou ali, o jardim está no mesmo lugar. Se a gente seguir o rio, a nascente dele, a gente vai encontrar o jardim do Éden. Por que ninguém encontrou? Porque, lógico, olha só, e expulso o homem, colocou querubins, não um, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, né? Ao refugir
Então, do lado lá do Oriente, quem nasce para o sol ali, que é a entrada do jardim. E é interessante que imagine uma casa e Deus virou a entrada do jardim assim para o sol, né? Vem do Oriente ali, o sol pega de manhã na entrada do jardim e se põe, né, na costa aí do jardim. Ou seja, se a gente chegar na área leste ali, a gente vai ver a entrada do jardim, ela fica do lado leste. Eu não sei se do lado oeste aí você tem as montanhas ali, os planaltos, que aí ele, porque é onde vem a água, né? Porque o jardim é numa planície, lógico que em volta tem planaltos ali para a água brotar embaixo ali. Então, assim, é, o lado do Ocidente deve ser bem mais difícil você chegar no jardim, mas a entrada está ali onde vai nascer o rio. Seria fácil assim se não tivesse os querubins ali, lógico, proibindo que ninguém entre, para não comer da árvore do fruto da vida. Eu acredito que em Gênesis 10, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, no meu entender, era para chegar aí, né? Para que o homem pudesse comer da árvore da vida e nunca mais morrer com o pecado. Só que por isso que o homem foi expulso, né? Quando a gente volta lá para Gênesis, ele chega ali, o verso 22, olha só o verso 22. Então disse o Senhor, verso, 22, isso. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Né? Assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Já pensou? É, a morte, a gente já falou, ela foi a misericórdia de Deus na vida da humanidade. Imagine as pessoas cheias de pecado, pessoas que foram cruéis, assassinos, é, vivendo eternamente. Já pensou? Esses maníacos aí, esses serial killers, esses líderes loucos que apareceram na história. Né? Imagine esses caras vivos até hoje, juntando cada vez mais louco perto deles. Imagine um Nero junto com Calígula, junto com Hitler, né? Um Stalin na vida aí, junto todo mundo, Lênin, meu Deus do céu, não ia ter mais planeta, né? Não ia, não sei como, era uma guerra nuclear atrás da outra, né? E a gente não ia morrer. Imagine o sofrimento que ia ser. Eu sempre penso em Adão, que viveu mais de 900 anos, e ele vê toda a destruição da humanidade e ele sabe que ele que foi responsável por tudo isso. Imagine a dor desse homem, né? A, só o perdão de Deus na vida dele para poder. Mas imagine vendo todo dia um assassinato, uma coisa, porque ele viveu muito tempo. Né? Depois de Matusalém, Adão foi o que mais viveu. Né? E ele viu muita coisa. 1000 anos quase é muita coisa. Quase 1000 anos. Né? Então a gente olha assim. E aí ele expulsou o homem e colocou os querubins. Então os querubins, esses querubins que estão no jardim, agora, exatamente ali, ele coloca esses cavaleiros aí. Eu não sei se esses querubins são os cavaleiros que estão ali, né, preso e ninguém entra e ninguém sai, que vai ser liberado depois. Eu acho que não, porque ainda a gente não vai conhecer. Aí
e a árvore da vida vai estar, né, regada. A gente vai falar pelo rio que desce ali do trono de Deus na Nova Jerusalém, mas a gente tem bastante coisa para ver sobre esse sentido aqui. Mas fato é que esses cavaleiros ali estão presos ali, né, no rio Eufrates ali desde sempre ali da queda do homem, né? Ele já prendeu eles ali, deixou ali, e aí voltando lá para Apocalipse 15, né? E aí eles estavam lá, o verso 15 agora, quando ele diz assim, ó, e foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, um paralelo aí aos selos e às trombetas, né, esse selo e as trombetas aí, e as taças que a gente vai ver, você vai ver que parece que está se repetindo, mas é que tudo está acontecendo no mesmo instante, né? E uma coisa aí importante, olha só, imagine que esses esses cavaleiros, eles estão presos ali. E por que eu estou falando? Porque imagine Satanás passando todo dia. A gente não enxerga, mas lógico que o diabo e os anjos dele passavam e viam esses 4 cavaleiros ali, né, que traziam a fome, a morte, a guerra, né, a peste ali, né, e a destruição. Esses 4 cavaleiros ali estavam, imagine ali, né, o diabo sabia que eles estavam ali por algum motivo, né? Estavam presos, amarrados ali, não saíam, ou ficavam por querer, né? Mas a Bíblia diz que eles estão presos ali, porque eles foram soltos, né? E aí eles são anjos caídos, esses aí. Deviam ser tão ruins que, assim como os outros que estão presos no abismo, esses aí também a maldade reinava sobre esses aí. Eles foram presos aí, né? Talvez fossem presos depois do dilúvio ou antes. A gente não está claro aí o período que eles foram presos. Fato é que eles estão lá há muito tempo e agora esperam a autorização, né, para sair. Vamos para Romanos 8:20 agora, Romanos capítulo 8:20. Romanos capítulo 8:20. Vamos lá. Ao verso 20 aí. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, olha só, quando a gente volta para Gênesis, pega ali Gênesis capítulo 3, ah, vamos lá, o verso 17, o verso 17, olha só, quem que sujeitou? E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher, comesse de árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então aí, quem vai trazer a maldição sobre a terra? Nós, né? O homem. Uma coisa importante, o homem que transfere o pecado para a humanidade, né? A, a mulher não teria problema. Quando a gente entende isso é muito importante, por quê? Ó, volta lá em Gênesis capítulo 3, o verso 15, Gênesis 3:15, olha só o que diz aí, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, né? A mulher não tem descendência, porque ela não tem semente. Quem tem semente, o sêmen, é o homem. A mulher tem o óvulo e dela nasce ali. Uma vez que o sêmen encontra o óvulo, ele fecunda esse óvulo,
ele gera vida. A semente gera vida. Uma semente é assim, semente, semente, por isso chama sêmen, né? A mulher como a terra. Por isso que o diabo usa aí esse negócio de mãe terra, né? A semente caiu na terra e germina ali, mas a semente ela tá a vida em si mesma, mas ela precisa da terra para ser fecundada, assim como a mulher tem o óvulo e precisa do sêmen para ser fecundado. Só que daí uma coisa importante, por que que Jesus não tinha pecado? Porque a semente de Jesus era o Espírito Santo. Ou seja, a mulher não transfere pecado. Quem transfere pecado é o homem. Mas uma mulher nascida de homem nasceu pecadora. Maria era uma mulher pecadora, mas o que ela gerou era santo, sem pecado. Por quê? Porque ela não teve contato com o homem. Ela era virgem no momento que ela concebe Jesus. Ou seja, não quer dizer que ela não tinha pecado, não quer dizer que ela não precisasse do amor de Jesus para ser salva. Quer dizer que o corpo dela não transferia pecado. Por isso que Jesus nasceu sem pecado. Quando a gente vai para Timóteo, e aí é uma coisa bem legal, 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, vou falar rapidinho aqui, nem lembro se eu falei sobre isso, mas é importante a gente tratar também, o verso 2, 13, ele diz assim, ó, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de ser mãe, se ela permanecer em fé, amor, santidade e bom senso. Primeira coisa aí, o homem nunca é enganado, né? O homem se deixa enganar ou calcula mal o preço. Infelizmente, a gente calcula mal o preço do pecado e aí acaba pagando um preço muito alto. A mulher pode ser enganada porque tem uma questão biológica, questões fisiológicas da mulher, emocionais, tudo, que o fato de ser mãe é para o homem é difícil entender isso. Deus entende porque ele criou a mulher assim. A mulher partiu da costela de Adão, mas ela é totalmente diferente do homem, né? Ela tinha um propósito aí. Então, só para a gente trazer isso aí, que se você olhar, olha só, voltando para Gênesis capítulo 3, olha só, eu não vou ler todo, mas depois você pode ler Gênesis capítulo 3, você vai ver algumas coisas que são importantes. Por exemplo, olha só, o problema nunca foi a mulher. A mulher podia, como a gente já falou, podia ter comido a árvore inteira. Isso aí era de menos. Adão era o remidor dela, porque se Adão não tivesse pecado, a semente dele seria pura, né? Aí, uma semente pura, ele ia gerar filhos puros. Simples assim. Não teria problema nenhum. Ela ia morrer, mas Adão seria o remidor dela. Ia mostrar o amor de Deus, de Jesus, porque Jesus já tinha sido morto, né? E aí ela seria salva aí, né? Teria um corpo glorificado e Adão ia continuar casando. Deus nunca criou um plano B, sempre teve um plano A. Tudo está na mão de Deus. O pecado não pegou Deus de surpresa. Tem gente que acha assim, nossa, não, o homem pecou e agora? O que nós vamos fazer? Jesus, vem cá, dá uma mão aqui, o que você acha que a gente pode fazer? Ah, eu vou lá, eu vou morrer. Não, lógico que não, né? Não foi assim. Já estava tudo, a gente já leu e vai ler também, né, em Apocalipse, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. O que a gente vê em Gênesis? Se você pegar ali, a partir do verso 12, o 14, aliás, a partir do verso 14, ele vai falar sobre a serpente. E a maldição da serpente foi sobre ela mesma. Quando a gente chega no verso 16, ele vai falar sobre a mulher e a maldição da mulher ficou sobre ela mesma, né? Mas quando ele chega no verso 17 para Adão, aí ele fala lá
né? Que maldita é a terra por causa do homem. Ou seja, a natureza padece pelo pecado do homem, não da mulher. Não estou aqui colocando, dizendo que esse é bom ou ruim. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos vai dizer isso. Não há um justo, não é sequer. Não há quem busca Deus. Todos se desviaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores, homem e mulher. O que eu estou dizendo é que, se todo é pecador, como é que Jesus nasceu sem pecado? Nasceu sem pecado porque a semente dele era pura. E por um homem entrou pecado no mundo, por um homem, Romanos vai dizer isso, veio o Salvador. Né? Só para a gente ter isso em mente aí. Vamos lá para Gálatas 6, o verso 7 e 8, Gálatas 6, 7 e 8. Você queria ter Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganei, de Deus não se sombra, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, tudo que eu planto, se é cobiça, inveja, mentira, eu vou colher tudo isso na minha vida. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se eu busco uma vida de santidade, uma vida de oração, é, a gente vai colher isso. Aqui não tem a ver com relação à salvação, mas com relação a ter uma vida santa e abençoada, tranquila, sem muitas lutas, né? Vamos lá para Apocalipse 16, vamos ver 9:16, se a gente consegue ler. Eu que achei que a gente ia chegar no 21 hoje, verso 16. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, cada milhar aí, 1 milhão, 20 vezes, né, 200 milhões aí, olha só, de 10 vezes, né, multiplica isso aí, 200 milhões aí o exército, e eu vi o seu número aí. Então, esse é o número do exército aí, né? Do exército da cavalaria, aí, 20.000 vezes 10 milhares. É muita coisa, né? Muitos anjos aí para lutar em nome do Senhor. Vamos lá para 2 Reis 2:11, tentar ler rapidinho aí o verso 16, para a gente. 2 Reis 2:11. É bem legal isso aí, né? O verso 11 ele vai dizer assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, né? Esses são os cavaleiros aí, com cavalos de fogo separou, falando do arrebatamento de Elias, quando andava com Eliseu, um ou outro. E Elias subiu aos céus no redemoinho. Lembra do redemoinho de Jó, né? Que Deus aparece a Jó? Interessante que tem esse redemoinho aí. Agora vamos lá para 2 Reis 6:14, aproveitando que está em 2 Reis aí, 2 Reis 6:14, 2 Reis 6:14, olha só. Então enviou para lá cavalos e carros, fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saía, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, falando para Eliseu, que faremos? E Eliseu respondeu: não temas, pode subir aí, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, assim, a vitória era certa. Só para ler aí Apocalipse 19:14, a gente termina esse com Apocalipse 19:14, a gente foi até o verso 16 hoje, o verso 19:14, ó, seguindo no exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro, né? Esse é o exército de Deus aí. Mas amém, né? Que benção aí a gente
tem caminhado aí, vendo que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em que nós podemos conquistar esse mundo. O Senhor Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o propósito nosso é saquear o inferno das almas que estão lá. Não as almas mortas, não é isso. As almas que estão vivas e caminham para o inferno. Na verdade, já estão lá, essa a intencionalidade que Jesus fala para nós. A pessoa que não tem Deus já está no inferno. Então, o que nós precisamos é saquear essa pessoa do inferno lá, tirar ela de lá e colocar elas diante do Senhor. Amém? Ó Pai, eu agradeço por essa quinta-feira que o Senhor nos dá, abençoado, na quinta de primavera. Que o Espírito Santo venha iluminar nossas almas nesse dia e possamos testemunhar da Tua graça. Ó Deus, que a nossa boca abençoe as pessoas. Não permita que em nenhum momento nossa boca seja motivo de escândalo, ó Deus, ou de coisas que não convêm. Peço também, ó Deus, que possamos produzir sementes, semear, como nós vemos em Gálatas, coisas espirituais, ó Pai, para colher no devido tempo, como a árvore plantada junto ao ribeiro do Salmo 1, ó Deus, que no devido tempo dá o seu fruto, dê o nosso fruto na Tua presença, que eu lhe imploro em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí, amados. Deus abençoe em nome de Jesus, viu?